Quero rodar aqui a matéria sobre o depoimento que aconteceu nessa semana do Jair Bolsonaro e de seus ministros. Olha, os investigados da Operação Hora da Verdade, incluindo o ex-presidente Jair Bolsonaro, prestaram depoimento ontem na Polícia Federal. Eles são acusados de associação criminosa para uma tentativa de golpe de Estado. Olha, a Polícia Federal colheu 23 depoimentos. Além de Bolsonaro, ouviu também ex-ministros e militares que tinham cargos de alto escalão aí no governo anterior, além do presidente do PL, Valdemar da Costa Neto, né? PL, que é o partido do ex-presidente, né? Todos esses depoimentos ocorreram simultaneamente, né? Essa foi uma estratégia adotada pela Polícia Federal para evitar uma possível combinação de versões, né? Segundo, no caso aí de Jair Bolsonaro, né, ele ficou menos de 30 minutos aqui na sede da Polícia Federal, optou por ficar calado, né? Segundo o advogado dele, o Paulo Bueno, essa foi uma estratégia adotada, uma vez que a defesa, né, segundo ele, não teve acesso a todos os documentos aí ligados à investigação, ligados ao processo, principalmente o conteúdo da delação premiada de Mauro Cid, né? Alexandre de Moraes esclareceu que tomou essa decisão com base, né, em decisões anteriores já proferidas pela Suprema Corte. Quanto aos demais investigados, Luciana, a maioria ficou calada, né, com exceção de alguns, como, por exemplo, Valdemar da Costa Neto e também o ex-ministro da Justiça, Anderson Torres, né? A defesa de Torres disse que ele esclareceu todas as dúvidas, né, quanto aos fatos investigados. Já os advogados de Valdemar, né, disseram que não farão comentários sobre as investigações, né? Vamos lembrar agora os detalhes sobre a Operação Hora da Verdade, deflagrada há cerca de 15 dias pela Polícia Federal. Os 23 depoimentos colhidos pela Polícia Federal fazem parte da operação que apura se o ex-presidente Jair Bolsonaro e aliados dele teriam ou não articulado um golpe de Estado. Já foram cumpridos 37 mandados judiciais, 4 deles de prisão preventiva, além de 48 medidas cautelares, que incluíram suspensão do exercício de funções públicas e entrega de passaporte, inclusive do próprio Bolsonaro, que está impedido de deixar o país. Entre os alvos estavam também ex-ministros do governo Bolsonaro e militares ligados a ele. A operação foi baseada em imagens, mensagens e documentos, além da delação premiada do tenente-coronel Mauro Cid, ex-ajudante de ordens de Jair Bolsonaro. A investigação apontou que o ex-presidente teria recebido e alterado a minuta golpista encontrada na casa do então ministro da Justiça dele, Anderson Torres. O documento previa a prisão do ministro do Supremo, Alexandre de Moraes, e do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, ponto que teria sido alterado por Bolsonaro. O documento também determinava a realização de novas eleições presidenciais com a justificativa de que houve supostas fraudes no pleito. As apurações também envolveram um vídeo de uma reunião ministerial realizada em julho de 2022, 3 meses antes das eleições presidenciais, quando Bolsonaro disse que não podia esperar o fim das eleições para agir. Bolsonaro teme que novos delatores estejam colaborando com a Polícia Federal. É o covarde, né? Ele não fala e agora ele deve estar com medo da sombra, né? E já tem uma... Você vê que ele está falando de novos delatores, porque ele sabe o que ele fez. Ele sabe com quem ele conversou, ele sabe os crimes que ele cometeu. Então, é uma pessoa que deve estar atormentada hoje. E claro, vai tentar agora essa última cartada dele, mais uma vez, né? Não sei se vai ser a última, mais uma vez tentando mobilizar a população contra as instituições democráticas, contra o Supremo Tribunal Federal. Porque qual é o objetivo de fazer essa manifestação lá na Paulista? Então tá aí, olha, esse medo que ele tem. E os sinais de que o barco do bolsonarismo está afundando, eles estão por toda parte, né? Essa notícia que tem agora, que está saindo hoje, é de que o Valdemar da Costa Neto, com medo da prisão, porque já foi preso uma vez, já teve prisão lá, foi agora recentemente, passou 2 dias lá na prisão, e ele, com medo, já está rompendo. Você vê que ele cortou o salário do Braga Neto, cortou o salário também de um ex-assessor do Bolsonaro, porque, claro, está se afastando, né? Isso que está ocorrendo. Então, essa notícia é bem a cara do Bolsonaro mesmo, né? O medo que ele tem. Eu acho que o Bolsonaro ele vai, vamos dizer, esse barco está afundando,
Mas eu acho que essa semana pode ocorrer algumas medidas, viu? Depois dessa manifestação, pode ocorrer algumas medidas que são necessárias, dependendo do que ocorrer amanhã, mas são necessárias para proteger a democracia brasileira. E é gozado, viu, Léo? Eu te mandei agora há pouco, te mandei, eu Eu mandei vou no teu botar. WhatsApp, Essa manifestação não deveria acontecer por conta de uma lei antiga, né? tem uma Mas lei. antes, eu quero ler o comentário da Rúbia dizendo assim: estou adorando ver o Bolsonaro acuado, feito um rato, correndo de um lado para o outro, desesperado. Mas essa notícia aqui também é muito importante. A gente tem que dar a previsão do tempo agora para o dia de amanhã. Olha só o que o tempo reserva para o dia de amanhã, Joaquim. Chuvas e trovoadas aguardam os bolsonaristas no ato na Avenida Paulista neste domingo. Olha, eu não gosto de tomar chuva, né? Também já não iria, mas para quem vai, então, uma capinha de chuva, pelo menos. Patriotas com capa de chuva, né, Joaquim? É verdade, é aquela coisa, Deus é brasileiro, né? Já está mandando a Pode ser. chuva e São Pedro é um Ele passou 6 anos de férias, né? Se ele for brasileiro, ele passou 6 anos de férias e agora está ficou lá com o voltando, tempo, né? né? Ficou o tempo, É, tá ele voltando. estava fazendo, como é que chama? Um período sabático, né? Deus tirou 6 anos de sabático no Brasil e agora volta com força total. Essa aqui é a lei número 100, de 26 de abril de 1894. Proíbe o trânsito de gado pela Avenida Paulista. O doutor Pedro Vicente Azevedo, presidente da Câmara Municipal de São Paulo, faz saber que a Câmara, em sessão de 24 do corrente mês, decretou e promulga, na forma do regimento, a seguinte lei. 1. Artigo 1º. Fica proibido o trânsito de gado pela Avenida Paulista. Os infratores incorrerão na multa de R$ 50 mil. Artigo 2º. São revogadas todas as disposições em contrário, né? E o intendente municipal tem que fazê-la cumprir. O atual intendente municipal, Joaquim, ele inclusive talvez ele está cogitando ir à manifestação, né? Então essa lei está em vigor até hoje, você sabia? Ela nunca foi revogada. Tem uma multa aí, eu preciso atualizar esse valor aí, é R$ 5.000, né? 5.000 é isso que é a multa? Tem que atualizar Exato. essa multa e cobrar de todo mundo. É bom o Alexandre de Moraes tomar conhecimento dessa lei, porque está em vigor, não foi revogada, não.